sábado, dia 12 de novembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Meus amigos, alerta máximo, alerta geral. O alerta foi dado de ontem para hoje, mas provavelmente nem todos os patriotas ainda se deram conta do teor desse alerta. Está sendo preparado, urdido nos bastidores, uma arapuca para o povo brasileiro, muito semelhante com o que aconteceu com os americanos, os republicanos, sobretudo, nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, quando Donald Trump perdeu para Joe Biden. Bem, acontece que a invasão tornou-se violenta e, claro, com a violência foi deslegitimado o protesto, que era, a princípio, pacífico. Por quê? Porque havia uns infiltrados, estava tudo preparado para armar-se o teatro e depois criminalizar os eleitores de Donald Trump que queriam apenas um resultado justo nas eleições. As perseguições, as caças às bruxas começaram logo em seguida a invasão do Capitólio. Bem, o mesmo está sendo planejado para que aconteça aqui no Brasil nos próximos dias. De ontem para hoje pipocaram, no Twitter principalmente, propostas de que o povo saísse da frente dos quartéis e ocupasse a Praça dos Três Poderes para manifestar a sua insatisfação, sua indignação, ou enfim, os seus protestos diante daqueles que têm legitimamente o dever e o poder de rever as coisas possivelmente erradas que aconteceram nesse pleito. Bem, aqui está a arapuca. Em primeiro lugar, o povo que está na frente dos quartéis está lá na frente dos quartéis porque virou as costas para duas importantes instituições republicanas, o Judiciário e o Legislativo. Não faria sentido virar as costas para essas duas instituições e depois dirigir-se para a frente delas para pedir alguma coisa, para quem ou de quem não se acredita. O segundo detalhe dessa história é o seguinte: uma vez que o povo se concentre em frente ao Senado, ao Congresso, por exemplo, e ao STF, quem não garante que os infiltrados estarão ali para causar tumulto e ameaças físicas a parlamentares e também a juízes, e depredação das instituições? Isso, claro, daria todos os argumentos possíveis para que se reprimisse com muita força os bolsonaristas. E outro detalhe, na frente dos quartéis, cuja manifestação é absolutamente legítima, o povo tem a proteção dos seus militares. Proteção essa que não viria na Praça dos Três Poderes. Lá, muito antes, pelo contrário, o povo seria recebido por uma polícia nem um pouco amigável com as pautas legítimas da população. Não caiam nessa porque é tudo o que, bem, uma certa turma quer. Um fato novo, aos moldes do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, seria como uma luva a cobrir os 5 dedos da mão. Cairia como uma luva. Eu disse 5? Bem, pode ser apenas 4, mas enfim, cairia como uma luva, não é mesmo? Então eu ouvi agora há pouco no Twitter uma fala do Lisboa, lá em Brasília, presta atenção. As grades estão sendo retiradas e está ficando mais ou menos assim, dá uma olhadinha. Sem grades. Estou aqui em Brasília hoje, 11/11/2022, as grades estão sendo retiradas e está ficando mais ou menos assim, dá uma olhadinha. Sem grades. E, estranhamente, estão se tirando as grades da frente dos Três Poderes. É a mesma coisa que anunciar que certas residências estão tirando a fechadura da porta, ou a tramela, como queiram, residências ricas, né? E anunciando, olha, essa casa aqui não tem tranca.
tá certo? Não parece estranho? Não parece também uma armadilha? Pois é. Fato concreto é o seguinte, meus amigos: o Brasil está a um passo de se tornar uma ditadura tão feroz que nos lembrará o período da antiga União Soviética. Será tão feroz como a cubana, por exemplo. Pode ser tão feroz quanto a chinesa de Mao, que desejou eliminar fisicamente todos os oponentes do regime. Lula já disse, para Leonardo Boff, inclusive o vídeo está circulando no Twitter, que o povo terá que se acostumar assim com o necessário, só o necessário. Para os saudosistas, esse é um discurso do passado. Foi dito muitas vezes por Lenin, mais ainda por Mao Zedong. E também por Castro, cujo povo ainda está vivendo com o estritamente necessário. Isso quando? Há 50 anos. Pois é, estamos a um passo de nos tornarmos uma ditadura violentíssima. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque tudo isso depende da sabedoria do povo. Não podemos dar nenhum passo em falso nessa hora. É só na frente dos quartéis que teremos segurança, legitimidade e possibilidade de êxito. Fora daí, meus amigos, só choro e ranger de dentes. Quem viver, verá. Em relação à minha saúde, o meu caso tem um problema, assim, não posso negar, tem um problema, ele é permanente, mas pode ser controlado. Eu, graças a Deus, melhorei bastante, o problema está controlado, mas o problema, como disse, é permanente. Então, aos amigos que gostam de rezar pelos necessitados e lembram de mim, meu muito obrigado. Se puderem continuar rezando por mim, eu agradeço muito. Eu coloco todos os meus amigos no terço também. Grande abraço a todos, Shabbat Shalom, até amanhã, se Deus quiser. Hoje eu continuarei no Twitter, espero vocês lá. Até depois. Vamos escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver. Exatamente. O ser humano precisa de um carro, tá bom, ele vai ter um carro. Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. Como é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasitas, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo está passando fome? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro.